Oi, gente, tudo bom? Sou o Felipe Rodrigues e eu vim aqui falar para vocês, contar uma história, na verdade, uma história de uma empresa que eu tive, chama Crafters. Eu vou contar um pouco alguns problemas que a gente tinha, algumas coisas e como isso está relacionado com o Fit for Purpose. Enfim, vamos lá. A Crafters era uma empresa de outsourcing. Então a gente, no final das contas, por mais bonito que seja, por mais que a gente chame de software studio ou qualquer outra coisa, o que a gente fazia era vender desenvolvimento de software, serviço, certo? Só que toda empresa de outsourcing tem alguns problemas, e na Crafters não era muito diferente, né? O nosso tipo de contrato era ágil, então a gente tinha um modelo de escopo aberto, mas o tempo todo o cliente queria mais escopo no mesmo tempo, né? Era uma coisa de sempre tentar forçar um pouco o que a gente tem que entregar ou o que a gente tem que fazer num determinado período, então era muito comum que se pedisse uma quantidade de funcionalidades impossível em uma semana, em 2 semanas, e mesmo assim sempre aparecia uma coisa nova no meio do caminho para incluir lá, então isso era muito comum. Do ponto de vista dos clientes, o projeto estava sempre atrasado, então o cliente sempre queria que, quer dizer então que você ainda não entregou aquela feature, o release é daqui 1 semana, eu preciso colocar isso no ar e você não fez, nem começou a fazer o outro negócio que eu queria lá. Então o tempo todo estava atrasado, né? Os clientes estavam sempre reclamando. Isso também tem um ponto que é assim, independentemente do que estava escrito no contrato, né? Às vezes você combinou um contrato lá, não tem prazo, não tem escopo, o contrato é por hora, o contrato está baseado em algumas métricas de acompanhamento, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas mesmo assim o contrato está atrasado. Aí você fala, como é que você está medindo que está atrasado, né? Tinham outros problemas reais, tinham features importantes que não estavam entrando num determinado release que o cliente precisava, né? Então, a gente do lado da empresa, a gente olhava e falava, o cliente realmente precisa dessa feature, isso aqui deveria entrar, mas não vai dar tempo da gente fazer, né? Mais uma vez, não estava escrito em lugar nenhum, não tinha sido combinado que aquilo tinha que ser entregue em determinado prazo, mas estava ficando de fora e era importante para o cliente. Quando chegava semana de release, né, desenvolvedor tinha que virar à noite. Eu virava à noite. A Crafters chegou a ter mais ou menos 25 pessoas trabalhando e toda semana de release a gente tinha que virar à noite para poder entregar, para poder colocar um detalhezinho a mais, para poder dar um acabamento, enfim, para poder agradar um pouco mais o cliente. Então, o tempo todo a gente estava correndo, a gente estava num esforço tremendo para poder chegar no dia do release e falar, olha que bacana o software que a gente está entregando para você. E do lado de negócio, a gente também tinha problemas com isso, né? A gente não conseguia com muita facilidade novos clientes, era sempre muito difícil. É claro que aí tem alguns fatores que vão além do que eu vou discutir aqui na palestra, né? Alguns desses fatores são, por exemplo, eu nunca estruturei um time específico de vendas, eu nunca quis crescer a empresa em termos de quantidade de clientes absurdamente. Obviamente que isso reduzia a quantidade de pipe de novos clientes, né? Mas toda vez que aparecia um novo cliente, ou era por indicação, ou era porque alguém me conhecia, enfim, tinha vários fatores, mas toda vez a negociação girava em torno do preço. Então, será que não dá para você fazer mais barato? O meu budget é de 50 mil reais a menos do que o que você quer fazer. Teve um caso legal que eu perdi um projeto por causa de 6 mil reais, né? Então, era um projeto, acho que não lembro, de 180 mil reais, 200 mil, todos os nossos projetos eram bem pequenos, eu vou falar sobre isso depois. Mas assim, 180 mil reais, e aí por causa de 6 mil reais eles não fecharam com a gente, fecharam com uma outra empresa, que eu não me lembro o nome,
Mas eu lembro que essa outra empresa, ela tinha acabado de ser criada e estava no coworking de um amigo meu. E quando eu fui pesquisar, vi que ela estava lá, perguntei para esse amigo meu, ele falou, os caras estão aqui estudando JavaScript na Udemy para fazer o projeto que eles acabaram de ganhar de você, por causa de R$6.000. Olha que louco, né? Tinha concorrente no mercado vendendo MVPs que eram feitos em 48 horas por R$10.000. E eu ficava louco da vida, cara. Eu falava, caramba, né? Como é que os caras vão fazer um produto de qualidade em 48 horas por R$10.000? E não era um só, tinha vários. Eu, inclusive, hoje sou amigo de um dos caras que fazia isso. E ele criou uma empresa bem bacana depois, em cima do resultado disso daí. Mas, na época, se olhava os MVPs, era muito pequeno, era muito mal acabado, não tinha um trabalho todo maduro por trás. Mas eles vendiam, e vendiam bem mais que eu. Talvez faturasse até mais do que eu faturava, porque a cada projeto que eu pegava de cento e poucos mil, eles pegavam 10 de R$10.000, 20 de R$10.000, sei lá. Bom, diante de tudo isso que eu falei, e considerando o título da palestra, que eu vou falar de excelência, o que vocês acham que era a Crafters? Vocês acham que era uma empresa legal, com bastante excelência, ou vocês acham que não tinha excelência? Dá para saber, baseado nos sintomas? Pensa que quase todas as empresas de desenvolvimento de software têm esses sintomas, e quase todas as empresas deixam muito a desejar em relação a práticas técnicas de qualidade técnica, práticas de priorização, o lead time altíssimo, métodos imaturos, enfim. Se a gente olha para todos esses sintomas, dá uma impressão, mesmo que de leve, de que a Crafters era essa situação também, certo? Então vamos falar o que era. Era uma empresa de altíssima excelência. A motivação dessa palestra foi uma conversa com o Yoshima, e ele falava para mim o seguinte, cara, eu nunca vi no mundo uma empresa com as métricas que vocês têm. É claro, dentro do nosso cenário, dentro da nossa experiência, deve ter um monte de empresa por aí que a gente não conhece, que é muito melhor. Mas ela viveu por 9 anos, então foi muito legal. Durante esses 9 anos, a gente fez mais de 40 produtos desenvolvidos. O nosso mercado era de startups, eu vou falar mais disso lá na frente. Então, 40 startups passaram pelos 9 anos da Crafters. Love Mondays é uma delas, por exemplo, a mais famosa aqui no Brasil. Tiveram startups da Austrália, Estados Unidos, Suíça. A gente trabalhava muito para startups de fora. Teve uma que foi a Monster Roaster, que foi adquirida pelo Philadelphia Sixers, que é um time de basquete, também um grande sucesso. Enfim, tiveram outras. Contrato de escopo aberto, e a gente cobrava por semana de trabalho. Então a gente falava assim, a gente consegue entregar X demandas por semana, e não interessa quem está trabalhando nessa equipe. Eu entrego X demandas por semana, e você vai me pagar X mil reais por semana de trabalho. Beleza? E o contrato era assim. Quais são as demandas? Também não interessa. A gente vai discutir as demandas numa certa granularidade, no fluxo, enfim. O contrato não previa nem escopo, nem quantidade de pessoas. Era um cenário perfeito de escopo de contrato ágil. Era muito legal. O nosso time era de muita qualidade técnica. Hoje, a maioria deles tem alguns que são consultores de processos ágeis, tem alguns que trabalham em grandes startups por aí, principalmente na Europa. A maioria deles saiu do país. Tem a designer que começou com a gente, que era estagiária na época e que estava começando a faculdade, hoje trabalha como designer sênior, talvez até, acho que team leader de designer na Booking.com em Amsterdã, enfim, time de muita qualidade técnica. E a construção era feita com muito cuidado. Tá? A gente se preocupava muito com a mentoria individual, então todo mundo que entrava na equipe recebia uma atenção muito grande minha, muito grande dos outros membros da equipe, para se adequar a um processo. Eu vou falar um pouco do processo, mas tinha uma dedicação muito grande. A cultura de mentoria, de pegar às vezes uma frase que a pessoa fala, que você fala, sei lá, o cara falou, vamos fazer o planning no meio da daily hoje. Aí você fala, peraí, cara, eu vou precisar te explicar o que é uma daily, vou te explicar por que a gente não faz planning, vou explicar um pouco como é o nosso processo. Então todo esse cuidado nunca ficava para depois. E a própria equipe conseguia fazer isso. Toda vez que a gente ia fazer um code review,
a gente sempre embasava muito tudo que a gente falava. Era uma empresa muito fundamentada em termos de argumentos. Quando chegava uma pessoa nova na empresa, demorava mais ou menos 3 meses para essa pessoa começar a atingir o nível de produtividade dos outros, porque vinha com uma cultura de mercado, com algumas questões com alguns vícios de como trabalhar, e chegava lá, o nosso processo era completamente diferente do que ele estava acostumado. Um pragmatismo muito grande. Uma das principais coisas que a gente tinha que falar lá era o quanto a gente não procurava culpado. Toda vez que aconteceu algum problema, né, o cliente reclamou, a feature ficou mal feita, apareceu um bug, o código estava errado, e a gente começava a perguntar sobre o problema para entender, para resolver, as pessoas novas começavam a se justificar. Ah, mas eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo, mas isso não foi culpa minha. E aí um dos principais trabalhos era exatamente explicar, cara, a gente não está preocupado com quem errou, a gente está muito preocupado com qual é o problema e qual é a solução dele. E essa era uma das principais coisas que a gente fazia. Até a pessoa acostumar com esse tipo de coisa, demorava-se 3 meses mais ou menos para ele começar a produzir numa quantidade similar ao que os outros produziam, né? Com qualidade, enfim, com o mesmo empenho. Outra coisa que vale a pena notar em relação ao time é que toda vez que a gente trazia um membro novo para a equipe, caía o nosso throughput. A gente entregava menos. Isso está relacionado diretamente com a quantidade de mentoria que o time fazia. Então, a gente nunca podia contratar muita gente, porque senão a gente caía muito a produtividade, mexia muito na cultura, então o crescimento tinha que ser muito orgânico, muito lento, né? Nosso processo. Bom, uma das últimas palestras que eu fiz foi no TDC, acho que 2011, sobre agilidade, e o título era Agile não funciona. E eu era Scrum Trainer, eu, sei lá, escrevi um livro com uns caras aí de agilidade, estava no meio desde 2006, por aí, e de repente, depois de vários anos falando sobre como a agilidade é legal, eu apareci com uma palestra dizendo que a Agile não funciona. E tinha um monte de gente fazendo fila assim, você quer dizer que você vendeu esse negócio para mim? Vendi treinamento para um monte de gente. Pô, você foi lá, treinou minha empresa, agora você vem falar que esse negócio não funciona? Né? Claro, naquela época não tinha o Lean Kanban Brasil, ninguém estava falando sobre isso, enfim, então foi um choque para todo mundo. Mas isso estava muito relacionado com o processo da Crafters, que passava pela desconstrução de métodos ágeis, de a gente começar a olhar aqueles frameworks, aquelas receitas e falar, dessa receita aqui eu só preciso desse ingrediente, e principalmente, por que eu preciso dele e como que eu vou usar ele? Então, teve uma desconstrução muito grande, a gente conseguiu pegar o nosso processo e colocar num algoritmo. A pessoa que fez gostava muito de Ruby, então ela seguiu uma sintaxe de Ruby aqui, de uma linguagem de programação, mas isso está lá no GitHub, e aí ele falava, e todo mundo que chegava na empresa, a gente apresentava esse algoritmo aqui, que na real ele está falando sobre etapas de um Kanban, né? Então, ó, se tiver algum cartão em Ready to Delivery e não tiver nenhum cartão em Review ou em Staging Draft, aí você, relativo ao mesmo projeto, você pergunta no Slack se está liberado para fazer deploy. Se sim, faço o deploy, se não, aviso, e aí avisa o cliente. Se não tiver, então, se tiver algum cartão em staging, enfim. A gente ia falando exatamente como a pessoa tinha que se comportar em cada etapa do Kanban. E aqui a gente está falando, basicamente, o Ready for Delivery é a última coluna lá. É a coluna lá da direita. Então a gente falava assim, primeiro você começa lá da direita, não tem nenhum cartão lá. Aí você parte para a próxima coluna anterior a essa. Também não tem nenhum cartão lá, não tem nada que você possa fazer para fazer os cartões andarem. Aí você vem coluna por coluna até você chegar no priorizado e puxar o cartão que tiver lá em cima, que vai estar lá embaixo em algum lugar. Depois, se vocês quiserem, tem endereço aqui, vale dar uma olhada lá, é bem simplesinho. Acho que tá ali, 94 linhas de código, contando as coisas da sintaxe ali. Isso explica mais ou menos o nosso processo, é muito simples, tá?
E aí a gente começou a medir isso também, né? Então a gente fez toda essa desconstrução do que era um processo nessa época. Pensa que essa empresa começou em 2009, mais ou menos, tá? Nessa época, a gente ainda estava tentando fazer as pessoas, a maioria das empresas, o mainstream, querer adotar sprint. E a gente nunca, na história da Craft, a gente usou sprint. Sempre começou com um processo mais ou menos nesse modelo. E a gente começou a medir para ver como é que isso está em relação ao mercado. Como é que a gente consegue dizer se a gente é rápido, se a gente não é rápido, e como que a gente consegue evoluir de um momento para o outro e saber o quanto a gente evoluiu. Bom, todo mundo aqui já sabe, o evento é exatamente sobre isso, mas a gente fala muito sobre métricas. Então, o lead time era de quase meio-dia por cada demanda. E as demandas não eram pequenininhas. É claro que a granularidade afeta, né? Não dá para a gente comparar um lead time de uma equipe com a de outra por causa da granularidade. Mas, olhando o mercado hoje, comparando com cartões, por exemplo, numa equipe que eu passei agora recentemente, que tinha um lead time de 8 dias, era mais ou menos a mesma granularidade. Tá? E a gente fazia em meio-dia, num percentil de 70%. O nosso gráfico de histograma era mais ou menos assim. A gente tinha o maior grupo de demandas aqui e a gente tinha uma cauda bem longa aqui, né? O tempo em fila era muito baixo também, por causa daquele algoritmo de processo que eu mostrei para vocês. As pessoas sabiam o que fazer. Toda vez que elas terminavam alguma coisa, elas sabiam que elas tinham que partir da direita para a esquerda. Então, o tempo em fila era muito baixo. A gente tinha um utilization, que a galera gosta de chamar no mercado enterprise, né? Muito alto. As pessoas não ficavam... As demandas não ficavam paradas esperando, né? Normalmente, um novo produto de uma startup, a gente fazia em 2 meses. E a gente fazia um produto razoavelmente completo. Se a gente pega o Love Mondays, que agora é Glassdoor, né? Se a gente pega o que tinha no Love Mondays hoje, comparado com a primeira versão que a gente entregou, não era muito diferente. As features, cada feature individualmente evoluiu muito, teve muita evolução, mas todas elas estavam na nossa primeira entrega. Então, eram produtos bem completos. E a gente rodava múltiplas startups em paralelo. A gente não fazia uma de cada vez. Como que a gente fazia isso? Tinha um problema, que como a gente era uma empresa pequena e não queria crescer absurdamente com os serviços, não dava para eu pegar 10 clientes e montar 10 times, cada um para um cliente. Então, a ideia de usar um time exclusivo estava descartada. O nosso contrato já previa isso, né? A gente não vendia alocando pessoas, a gente vendia por demanda. Então, a gente começou a pensar em modelos de trabalho que permitissem entrada e saída de projetos. Nossos projetos também duravam de um mês e meio, 2 meses, às vezes 3 meses. Casos raríssimos que ficaram mais tempo. Mas esses projetos eles tinham que entrar, depois de 2, 3 meses eles saíam. Então, se eu montasse um time para cada projeto, eu ia ter que montar e desmontar time a cada 2, 3 meses. Não dava. Era um cenário que não era viável financeiramente. Então, a gente criou um conceito de fluxo unificado. Esse conceito, se vocês procurarem no Google, o pessoal da Thaler fala muito sobre ele, o Celso, o Rafa Cáceres. A Thaler teve um papel em pegar... Nessa época, o Celso trabalhava na Crafters e na Thaler. Então, ele pegou ideias dos 2 lugares, juntou com o que a gente fazia na Crafters, criou o conceito do fluxo unificado, e hoje ele está lá todo desenhado, tem livro, tem um monte de coisa, um baita de um mérito deles terem desenhado tudo isso, mas isso nasceu de uma necessidade explícita da Crafters e foi replicado dentro da Thaler com maestria. Porque a gente... O que é a ideia do fluxo unificado? Vou explicar rapidamente. Você pensa que vocês têm... vários projetos acontecendo e vocês têm um único time. Não dá para você montar time para cada projeto. A ideia é que você cria um processo de fluxo, um Kanban, em que vão entrando demandas de cada projeto numa ordem de priorização no mesmo fluxo. E você vai puxando esse negócio
independente de qual projeto. Isso quer dizer que um desenvolvedor trabalha em mais de um projeto, às vezes, no mesmo dia. Se o nosso lead time é de meio-dia, ele puxava o cartão de um projeto naquele dia, quando ele, na hora do almoço ele puxava de outro projeto. E a gente ia tocando assim. E aí, na Crafters, como era um cenário pequeno, os clientes eram também pequenos, era tudo muito rápido, a gente tinha algumas complicações a menos. Dentro do contexto da Thaler, eles precisaram criar um conceito de pressão do fluxo, que eles mediam quais projetos demandavam mais entregas e eles conseguiam priorizar a entrada do fluxo baseado na pressão de cada projeto. E aí eles têm uma planilha muito legal que explica isso, enfim, vale a pena pesquisar. Isso reduziu muito o custo, porque a gente tinha um lead time baixo, a gente conseguia entregar múltiplos projetos, e eu recebia por semana, às vezes, de 2 clientes pagando aquela mesma semana, e se eu tivesse um só, já pagava a equipe. Então isso dava um lucro muito, muito bom, né, do nosso ponto de vista. A gente tinha uma qualidade técnica que é rara de se ver no mercado, né? A gente, quando falava de, primeiro, integração contínua e entrega contínua, de praxe, com todos os tipos de testes possíveis, testes de segurança automatizados, enfim, quando a gente falava de 100% de cobertura, chegou um determinado momento que a gente começava a medir quantos hits tinha dado em cada linha de código. A gente não aceitava 100% de cobertura só. A gente queria que tivesse passado 4 vezes, pelo menos, naquela linha de código, os testes, né? Porque se passou uma vez só, é porque só testou o caso feliz. Tinha que passar pelo menos 2 para testar um feliz e um triste. Mas como a gente sabia que tinham vários outros contextos, então pelo menos 4 vezes. Quando eu comecei a pensar em abrir uma empresa, eu dava aula de arquitetura, Domain Driven Design. Então, a gente aplicava todos os conceitos de Domain Driven Design dentro da nossa arquitetura. Então, era muito modular, era muito fácil de evoluir. É por isso que a gente conseguia ter um lead time muito baixo. É por isso que a gente conseguia fazer o que as empresas hoje demoram 5, 6 dias, a gente fazia em metade de um dia, porque a arquitetura era muito grande. A gente usava as principais ferramentas mais modernas que tinham, Elixir, Go, teve a época do Ruby on Rails, usava GraphQL, depois, enfim, tinha um monte de coisa de ponta. Era um ótimo lugar para trabalhar. O horário era flexível, ninguém controlava, não tinha timesheet, você não precisava lançar horas. Eu nunca gostei disso, eu sempre esqueço e eu nunca quis isso para ninguém. Então, a gente não fazia isso. A empresa era 100% remota, a gente nunca teve um escritório. Com 25 pessoas trabalhando sem um escritório. Todo mundo em home office, o tempo todo fazendo pair programming, com code review. A gente usava muito o Screen Hero, que depois o Slack comprou, mas o Screen Hero era ótimo, porque eu conseguia digitar na máquina do outro enquanto ele digitava junto, era perfeito. Mas aí vamos voltar para os problemas, né? Uma empresa de altíssima excelência. Parece que não é compatível o que eu falei de problema com isso que eu acabei de mostrar para vocês. Então a gente tem aqui 2 lados. Bom, vamos pensar. Para quem que a gente vendia? Startups. Certo? Qual que era o nosso maior valor em termos de princípios e valores que a gente... O que a gente valorizava? Excelência. Tudo que a gente fazia era excelência. Vocês acham que está compatível? Vocês acham que faz sentido para startup é um lugar que exige excelência de entrega de software? O design, a implementação e a entrega do nosso serviço não eram adequados a startups. Por melhor que a gente fosse, a gente não era adequado. E lógico, eu só percebi isso muito depois que eu já tinha vendido a Crafters, né? Ela foi absorvida por uma outra empresa aí. Mas, enfim, até eu podia ter ficado rico, porque, cara, ninguém tinha esse negócio no mundo. Quer dizer, eu também não sei, até hoje eu não tenho certeza se existe um mercado para esse tipo de excelência técnica que eu mostrei para vocês. Não sei se alguém pagaria por isso. A gente vendia barato, porque os clientes choravam desconto. Os meus concorrentes vendiam por R$10 mil o MVP e falavam para ele que ele ia lançar a startup dele da mesma maneira. E eu tinha que convencer o cara que ia demorar 2 meses e que ele ia ter que pagar 10 vezes o valor, né?
Mas mesmo que eu fosse, eu ia vender para quem? Eu ia vender para seguradoras? Será que eu ia vender para bancos? Será que eles precisam desse nível de excelência técnica? Não sei. Eu realmente não sei. Não tenho essa resposta. Mas eu sei que não era fit for purpose o que a gente estava fazendo, né? E o que é o fit for purpose? Um conceito muito simples, né? Isso aqui, essas palavras eu tirei do site do Fitter for Purpose. Você é fit for purpose quando o seu produto ou serviço é adequado para o propósito para o qual o cliente selecionou. Então o cara veio, comprou um serviço da Crafters e falou, eu quero que você desenvolva o meu software. E a gente falava para ele, claro, eu vou te cobrar um pouquinho mais caro que o meu concorrente ali, 10 vezes mais, só que olha só, nosso lead time é de meio-dia, cara. E você vai poder escolher quantas features você quiser que couberem dentro do lead time. Então, você faz a conta aí, meu. Se a gente estiver falando de 60 dias, você vai poder escolher mais ou menos 110 features para colocar dentro desse negócio. Qual o tamanho dessa feature que você está falando aí? Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Você está vendo essa funcionalidade aqui do site e tal? É mais ou menos isso aqui. Dá uma olhada, dá uma lida aqui nessas histórias que a gente entregou para o nosso outro cliente para você ver o tamanho de feature. Mais ou menos 110 dessas que a gente vai fazer. E aí o cara falava, pô, muito legal isso daí, né? Alguns falavam, né? Tinham outros que falavam, beleza, mas eu quero um desconto, porque o cara lá falou que faz o meu MVP, não falou nada de quantos features são, eu não quero saber, não me interessa, são 110, são 2. Ele falou que faz em 2 dias. E você, vou demorar 2 meses. Enfim, não era compatível, né? E aí, quais são as alternativas que deveriam ter sido consideradas ou que a gente poderia pensar quando a gente fala de como montar uma empresa desse tipo, né? Bom, existe um framework, tem um livro, framework descrito lá. Ele fala sobre algumas questões importantes aqui. Primeiro, conheça os seus clientes. Eu falhei em conhecer o meu cliente a fundo. Eu não queria desenvolver para grandes empresas porque é muito custoso, a gestão e a coordenação é muito grande, a escala é maior, eu ia ter que contratar um monte de gente, eu ia precisar de um escritório, não ia dar para eu ficar daquele tamanho, com aquela liberdade, enfim, eu vivi 9 anos, uma vida maravilhosa, morava onde eu queria, fazia o que da maneira que eu achasse melhor. E se eu vendo para uma grande corporação, isso se perde. Então, se eu queria vender para startups, eu precisava conhecer aquele mercado. E aí, eu tenho que pensar em qual é o design, qual é a implementação e qual é a entrega que eu preciso fazer que seja adequada para aquele mercado. E por incrível que pareça, um MVP em 2 dias por 10 mil é muito adequado para uma startup? É adequado, porque o cara tira 10 mil das economias dele, bota um negócio no ar que ele não sabe fazer, em 2 dias, e dali ele começa a evoluir. Ele contrata um freelancer, ele pega mais 2 dias daquela mesma empresa, enfim. Era muito mais adequado para o mercado do que a minha oferta, né? Por mais que a gente se remoa aqui por dentro pensando, pô, mas não vai ter qualidade. Não, não vai. Mas era muito mais fit for purpose do que o que eu vendia. Então, faltou eu entender o seguinte, cara. Qual era o job to be done desse cliente? Como é que eu entendo quais são as tarefas, quais são as dores, quais são os ganhos desse cliente, né? Eu estou falando aqui de Value Proposition Canvas, com o conceito do job to be done. E nisso, eu saio do outro lado com uma proposta de valor muito clara. Eu falo, cara, para esse cliente, eu tenho essa proposta de valor. Eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso entender o segmento. Se a gente volta aqui, cada segmento de cliente tem um critério de sucesso diferente. Não dá para ler ali, mas se vocês entrarem no site do Fit for Purpose, fitterforpurpose.com, acho. Vocês conseguem pegar essa imagem lá. E aí ele fala ali, cada segmento de clientes tem um critério de sucesso diferente. Cada segmento tem um job to be done diferente. Então você precisa parar e pensar, qual é o meu segmento de clientes, o que eles querem e como eu posso entregar isso. Faz esse desenho. Quando você pega a tua Value Proposition e vocês colocam isso no conceito do Business Model Canvas, ela é a coluna do meio, né? Esse pedaço aqui, Value Proposition.
É a coluna do meio. Eu falei e não botei o desenho do Canvas aqui, tá, gente? Mas eu explico rapidinho. Aqui é a coluna do meio do Business Model Canvas e essa aqui é a coluna da ponta, que é o segmento do cliente. O resto é quais são os canais, como é que você vai integrar, quais são os meios de relacionamento com esse cliente, quais são as atividades que você tem que fazer, quais parceiros vocês vão usar, como que você vai estruturar os seus custos e os seus ganhos. Quando você pensa nisso, você está pensando em Design, Implementation e Service Delivery. E você tem que fazer isso de acordo com o seu mercado, com o seu segmento de clientes. Você tem que pensar que o porquê não necessariamente é seu, é um porquê do seu cliente. Estava muito óbvio que eu queria criar a melhor empresa de desenvolvimento de software que eu podia. Que os desenvolvedores seriam felizes, a great place to work, né? Tem um monte de empresa aí, teve uma outra empresa que eu criei, que eu fundei, que é a Lambda, vocês devem conhecer, se chama Lambda 3. Eu fui um dos fundadores. E a Lambda 3 ganhou agora, acho que pelo 7º ano consecutivo, não, acho que eu viajei grandão, acho que é o 3º ano consecutivo, um prêmio do Great Place to Work. Tá? E aí eu pensava, eu quero criar a melhor empresa para um desenvolvedor trabalhar. Só que eu esqueci de pensar que tinha que ser a melhor oferta para o meu segmento de mercado. Tá? Então, a linha de frente, aquelas pessoas que estão em contato com o cliente, no desenvolvimento de software são os desenvolvedores, são os account managers, né? Enfim, em alguns casos, se a gente está falando que você está alocando equipes, ou se você está falando que você é de uma grande corporação, que você tem uma equipe lá, quem está lidando com seus POs, quem está reportando essas coisas para os executivos, enfim, para a área de negócios, essa é a tua linha de frente, ela precisa conhecer os valores do teu cliente. Eles é que sabem qual é a necessidade, eles é que têm meios de saber qual é a necessidade real de qualidade. Tá? Além dessa parte da linha de frente, isso daqui é um by the book do Fit for Purpose, né? Ele fala tudo isso no livro. Além disso, você tem uma outra maneira, que é a pesquisa. Em vez de você pensar só em NPS, será que os clientes que saíam da Crafters recomendariam a Crafters? Em alguns casos sim, em outros casos não. Tem um cliente que ele fala assim, a Crafters entregou tudo que prometeu para a gente, olha que curioso, que eu pedi uma vez para ele dar um feedback para um novo potencial cliente. Ele falou, vou falar, mas vou falar a verdade. A Crafters entregou tudo que prometeu para a gente, mas ela podia ter sido mais flexível no contrato e aceitar algumas features a mais que a gente precisava. Em outras palavras, o que o cara estava dizendo? Que ele queria que eu pagasse do meu bolso algumas features para ele. Né? Então ele não saiu feliz, falou, tudo que prometeu eles entregaram, mas eles podiam ter feito um pouquinho a mais. Né? Eu devia ter ouvido esse tipo de coisa, é claro, depois que ele me deu esse feedback eu mudei, devia ter ouvido esse tipo de coisa e colocado uma margem para dar a sensação para ele de que eu estava fazendo algo a mais. Às vezes é só isso que precisa, né? Então, faltava um pouco dessas pesquisas para saber, foi fit for purpose? O software que você recebeu atendeu ou excedeu as suas expectativas? O nível de atendimento, enfim, como é que foi o nosso design, implementation e service delivery para você, né? E aí tem alguns cartõezinhos para você pensar, você sai disso com um score e você fala, foi fit for purpose ou não. Tem um caso que é assim, se a pessoa ficou extremamente feliz com você, se ela falou assim, cara, foi ótimo, fizeram tudo que eu queria e mais um pouco, e ainda foi barato no final das contas. Quer dizer que você não está tão fit for purpose assim. Porque você excedeu as expectativas, você não cobrou o que você poderia cobrar, enfim. Então você também não pode ser o extremo de satisfazer muito, né? Esse era um outro problema, todo mundo pedia desconto para mim. Então, se eu desse o desconto, eu fechava o cliente, aí eu entregava, o cara ficava feliz e eu ganhava pouco dinheiro. Era essa a conta. Então não era uma solução ganha-ganha. O fit for purpose está em você manter um equilíbrio ali entre a satisfação máxima do cliente e a satisfação mínima do cliente, né? Algumas métricas. Isso também é importante, você começar a medir. Então você está levantando esses insumos e aí você precisa começar a medir. Primeiro, alguns indicadores de performance.
No livro eles falam muito sobre KPI, mas vocês podem usar OKRs, enfim, qualquer coisa. Então, quais são os critérios de sucesso do ponto de vista do cliente? Né? Esses são fitness criteria. Depois, alguns indicadores de saúde. Pô, legal, o cliente estamos atendendo todos os critérios do cliente. E os nossos, como negócio, como empresa? Estão sendo atendidos? Estamos como empresa saudável? É sustentável manter esse ritmo para poder satisfazer o cliente? O preço está adequado? Enfim, onde é que a gente pode melhorar? Né? Claramente, a gente começou a olhar, a gente fez uma mistura dessas métricas aqui, né? A gente começou a melhorar métricas de excelência em processo e excelência técnica, e a gente esqueceu de olhar métricas de fitness criteria dos clientes e de health indicators. Então, por exemplo, qual é o pipe de clientes? Quanto esses clientes estão trazendo novos clientes? Essa era uma métrica de saúde da empresa. Porque se eu não queria ter uma equipe de vendas, eu tinha que confiar unicamente nos clientes trazendo novos clientes. Então, essa seria uma métrica de saúde. O cliente dizer, cara, cumpriu tudo que que precisava e no futuro eu voltaria a fazer negócio com eles. Achei justo, achei adequado. Essa seria um fitness criteria legal. Né? Pontos de melhoria, cara, sei lá. Features que estão impactando a satisfação do cliente, porque não foram entregues. Qual é a quantidade de features que não foram entregues que impactam a satisfação do cliente? Isso poderia ser algum driver de melhoria para a gente fazer o formato de contrato, enfim, tinha várias coisas. A gente estava muito focado em métricas de vaidade. Né? Nosso lead time é o menor que tem, a gente tem 120% de cobertura de código, enfim, tinha um monte de coisa que era métrica de vaidade. O Fitness for Purpose, dentro do livro, eles falam que é muito útil essa parte de métricas de vaidade, porque ajuda a equipe a engajar, mas não pode ser só a métrica de vaidade, você tem que ter as outras. Tá? Então, diante de tudo isso que eu falei para vocês, eu trouxe para o evento com a proposta de repensar essa agilidade. E aí eu fui lá no Manifesto Ágil e peguei alguns dos princípios lá. Tem o valor lá, os 4 valores, e lá fala software funcionando como principal métrica, né, de progresso. Mas tem os princípios também. Contínua atenção à excelência técnica, bom design, aumentam a agilidade. A minha empresa era super ágil. Muito ágil até demais. As melhores arquiteturas, requisitos e design emergem de equipes auto-organizáveis. Isso acontecia na Crafters. O time era auto-organizado, eles emergiam com essas coisas. A simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. Quer dizer que o Manifesto Ágil está errado? Não, não é isso. Quer dizer que a comunidade ágil leu esses negócios aqui, começou a pensar, nós temos que ter o máximo de excelência possível. E eu caí nisso. Eu vendia isso, eu falava, método ágil é qualidade. Qualidade não é negociável. Eu sempre falei isso, falava em todos os meus treinamentos, eu falava de 4 variáveis, assim, né? Escopo, prazo, preço e qualidade. Aí eu falava, não, qualidade não é variável. Você não pode variar a qualidade. Bom, eu aprendi depois que talvez você possa. Então, o que eu estou trazendo aqui? Para a gente repensar um pouco o quanto de qualidade a gente realmente precisa dentro do nosso contexto. Quando você vai numa agência de publicidade, os caras vivem de hot sites, dentre outras coisas, mas quando você fala de desenvolvimento de software dentro de agência de publicidade tradicional, é hot site. Aí os caras falam, a gente não faz testes automatizados. Aí eles falam, pô, os caras não fazem teste automatizado, véio. Os caras não sabem nada. Aquele site vai viver por 1 mês. Ele demorou 2 semanas para ser feito. Se o cara parar 2 dias para fazer teste automatizado, é desperdício de dinheiro, de tempo. Não precisa. É mais barato a equipe, enquanto está fazendo o outro novo hot site, dar suporte se quebrar alguma coisa naquele. O negócio é pequeno. Então, startup é mais ou menos o meio tempo disso. Se você não está fazendo um sistema extremamente crítico, que a excelência técnica é fundamental, você tem que pensar por que
você faz teste automatizado. Pelo amor de Deus, não saiam daqui falando que o Felipe falou para não fazer teste automatizado. Não é isso. Tá? Mas pensem o seguinte, quanto de teste automatizado eu tenho que fazer, em que condições eu tenho que fazer, e principalmente o porquê que você faz teste automatizado. Eu, por exemplo, eu faço teste automatizado porque me torna mais rápido no desenvolvimento. Eu acostumei a desenvolver com testes e ele acelera a minha velocidade. Quando isso é necessário, faz todo sentido. Então, bastante cuidado, assim. A excelência, o cuidado com o processo. Poxa, a gente tem que reduzir o nosso lead time. Tem mesmo? Será que precisa mesmo? A gente não pode falhar a sprint. Cara, será que é relevante se você falhou a sprint ou não? A gente não pode gerar retrabalho. Será que não pode mesmo gerar retrabalho? Tem vários fatores. De repente, o time to market é mais relevante do que o retrabalho. E aí, tem um grande amigo meu, um cara que me ajudou a construir esse processo da Crafters em algum momento, que é o Manuel Pimentel, a maioria daqui conhece. E o Manuel, ele contava um caso da Oi. Acho que era Oi. Bom, não tenho certeza. Como não fui eu não tenho NDA nenhum assinado com eles. Mas ele chegou para um grande executivo lá da Oi e falou, cara, identificamos aqui que você perde, sei lá, 25, eu não lembro os números, tá? Mas 25 milhões por ano com as ineficiências do seu processo. E o cara olhou para ele e falou, 25 milhões? 25 milhões. Puta, cara, eu achava que era muito mais. E o cara ficou super feliz, entendeu? Ele falou, deixa essa merda assim mesmo. Não vamos mudar, não. Então, isso é rever a excelência de agilidade segundo a ótica do Fitness for Purpose, tá? E era essa simples mensagem que eu tinha passado para vocês, contando um caso inédito da minha própria empresa. Obrigado, gente. Temos tempo. Já. Eu sou o Leandro, eu queria saber um pouco mais sobre as trocas de contexto naquele teu fluxo contínuo. Tu podia falar um pouco mais como que a equipe lidava com essa questão, se não tinha uma perda, né? Diz os estudiosos que na troca de contexto você perde uns 30%, né, do desenvolvedor, do tempo, né? Então, no fluxo unificado você diz, né? Como entra um monte de projeto diferente, às vezes você tem 5 projetos lá, cada cartão é um projeto diferente. Toda vez que ele termina um cartão, explicando o contexto, quando ele vai começar um novo cartão, pode ser um outro projeto completamente diferente. Em alguns casos era outro stack tecnológico. Né? Um dos nossos clientes era linguagem Go. Aí, de vez em quando, toda vez que alguém caía num cartão daquele, puta, tem que aprender Go. E agora? Não sei. Então, tinha alguma perda, sim, mas eu acho que o principal é assim, a gente subestima muito o cérebro humano. A gente acha que a troca de contexto ela tem que ser feita na grande escala. Então, se você fala assim, dentro de 1 hora eu vou trocar 5 projetos, aí eu não vou conseguir produzir nada. Mas se eu vou gastar 1 ou 2 dias naquele projeto, a significância daqueles 30 minutos para você parar e pensar, puta, o que era esse projeto mesmo? Ela é muito menor. Essa mesma perda ela acontece com interrupções. Né? Hoje eu não trabalho mais remoto, eu trabalho em clientes, consultoria, etc. E aí às vezes eu estou num cliente fazendo alguma coisa super concentrado, chega alguém e me faz uma pergunta do tipo, cara, você mandou aquele relatório lá? Ou você viu aquele relatório lá? Pronto, foi meia hora ali. Só para eu responder a pessoa e voltar para o que eu estava fazendo, eu já perdi meia hora. Então a troca de contexto ela acontece... a perda de produtividade por troca de contexto acontece independente do fluxo unificado, em qualquer tipo de interrupção. Né? Não é a troca de projeto que é o mais impactante. Principalmente por causa da excelência técnica. E aí, de novo, não saiam falando, o Felipe falou que excelência técnica era ruim. Não. Excelência técnica tem o seu valor, esse é um deles. Você, quando está num fluxo unificado, trocar de contexto num projeto que tem teste automatizado, que está bem coberto de teste, que tem integração contínua, que tem um padrão bom de arquitetura, com uma nomenclatura, seguindo, por exemplo, um Domain Driven Design, tem outras
teorias de arquitetura, mas seguindo algo assim, a pessoa olha, ela entende o que está acontecendo, ela consegue reproduzir um defeito, ela consegue ver os testes. Se falta, por exemplo, cara, eu não sei como fazer não sei o quê, vai nos testes, você consegue ver, você escolhe um stack tecnológico que seja adequado, que a documentação seja adequada, que seja fácil de entender, e você tem um time que está disposto a te dar mentoria. Então, o tempo todo, quem que escreveu aquele negócio que o cara está mexendo? Está ali. Está disponível, ele não foi para outra equipe de outro projeto, você nunca mais vai ver o cara. O cara está ali, ele está trabalhando em todos os projetos, então isso reduz muito a perda com troca de contexto. Adnel, dentro do processo do Fit for Purpose, como você balanceia entre o time e a geração de valor, esse feeling de eu vou entregar bem, com excelência, mas não tanta quanto é o necessário? E aí, quando você, complementando o que você está dizendo, quando você não tem a excelência necessária, você tem um turnover alto, porque toda vez que entra um dev, o cara começa a olhar aquele código e falar o what the fuck o tempo todo, ele fala, pô, o cara pede demissão e vai trabalhar em outro lugar, entendeu? Ele vai querer trabalhar no Nubank, que tem uma piscina rosa cheia de puff lá, né? Como chama? De pom, aqueles negócios macios que se pula. Então, se você não tem excelência para o seu time, você tem um turnover alto. Mas, às vezes, a excelência para o seu time afeta a tua excelência do negócio. São duas faces da mesma carta, né? Você tem que parar e achar um equilíbrio entre o que o seu time precisa de qualidade, etc. Mas você tem que olhar o teu lado de negócio, porque senão a tua empresa morre. E a conclusão disso é que todo mundo que tem uma empresa de outsourcing, cara, eu nunca conheci alguém que não fosse esse o caso. Inclusive, gigantes como a Stefanini, por exemplo, pensam nisso o tempo todo. Eles querem sair de service para product. Eles querem parar de oferecer serviço para começar a ter produto. Por quê? Porque produto escala, principalmente se for B2C, melhor ainda. B2B ainda tem algumas dificuldades, mas se for B2C é melhor ainda. Você tem lá 1 milhão de clientes, cara. Um cliente encheu o saco, você fala, vai embora. Eu tenho um monte de outros clientes aqui. Você entendeu? Então, claro, não assim, não com esse nível. Você quer genericamente satisfazer um grupo de clientes, você não está se preocupado com um só. Então, essa migração de service para product é o cenário mais lógico. Se você não migra, você vai ficar nessa corda bamba o tempo todo e você tem que ficar ali se equilibrando o tempo todo. Porque se você vai muito para um lado, você cai, se você vai muito para o outro, você também cai. Olá, tudo bem? Cara, justamente nesse ponto que você está falando, de uma migração de uma lógica de serviço para produto, e do ponto que você está trazendo de reflexão sobre, cara, eu quero fazer uma empresa boa para meus colaboradores, e isso normalmente reflete em a gente dar boas condições técnicas, mas esquecer um tanto da visão produto e fit for purpose da empresa. Um dos desafios, normalmente, é você fazer com que não somente lideranças explícitas como você, na posição de dono da empresa, mas que desenvolvedores e todas as pessoas que estão trabalhando efetivamente desenvolvam essa atenção e essa visão, né, de que eu quero pensar não somente na excelência técnica do que eu estou fazendo, mas se isso realmente está entregando o valor que era esperado pelo meu cliente. E aí a pergunta é, você sofreu com isso, de conseguir fazer com que tanto desenvolvedores quanto lideranças, todo mundo estivesse pensando dessa forma, se isso foi um desafio para você, de implementar essa cultura, e onde, na verdade, que foi mais dolorido para fazer essa mudança, se foi na liderança ou embaixo? Tá. Eu, particularmente, sofri com isso, mas a Crafters não sofreu com isso. O que isso quer dizer? Quando a gente começou a falar de agilidade no Brasil, a gente começava a falar para os desenvolvedores, cara, você precisa se preocupar com o negócio, você precisa se preocupar com o valor, você precisa se preocupar com a qualidade, você tem que satisfazer o cliente. A gente bateu muito nessa tecla, toda a comunidade ágil falava muito disso, porque não tinha isso. Os desenvolvedores achavam que tinham que fazer código e acabou. Quando eu abri a Crafters, em 2009, esse conceito já estava um pouco mais batido, já tinham algumas empresas que faziam isso, já tinha alguns cases. Então, o pessoal vem com aquela ideologia de eu sou desenvolvedor, mas eu entrego valor, eu não entrego software. E esse desejo, essa ideologia existe hoje no mercado. Então,
Onde que os desenvolvedores querem trabalhar mais? Pô, naquelas empresas que têm excelência. Isso está relacionado literalmente com excelência. Ó. Continua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizadas. Então, o Manifesto Ágil está o tempo todo falando sobre isso. Os 12 princípios eles remetem a essa questão de entregar valor. Então, as pessoas que a gente contratava, era uma empresa pequena, a gente não contratava na escala de uma Accenture, de uma Stefanini. Então, as pessoas que chegavam até as nossas vagas e que se interessavam, eram pessoas que queriam trabalhar numa empresa ágil. Então, era muito fácil. A gente tinha até que dosar isso. Tinha que explicar, cara, você quer entregar valor, mas o valor não é exatamente esse que você está pensando aí, não é mais linhas de código, o valor é uma linha mais inteligente de código. Enfim, então, dentro da Crafters, não. Mas pensa no contexto, 25 pessoas no máximo. Se você vai para uma grande empresa que tem, sei lá, eu fiz consultoria numa telecom que tinha 600 desenvolvedores e a gente estava fazendo uma implantação de métodos ágeis lá, né? Na época que eu ainda fazia essas coisas. E aí a gente estava lá, 600 desenvolvedores, e, cara, tinha desenvolvedor que estava ali para ganhar o salário dele, e ele não está nem aí com nada. Ele fala, meu, você pode mudar o que você quiser, desde que você não mexa no meu trabalho. Né? Então, a liderança ela é muito mais relevante para balancear. E eu não diria liderança no sentido de cargo, eu diria liderança no sentido de polinizadores. São pessoas que trazem essa mensagem o tempo todo. Quando eu falei sobre mentoria e sobre como a cultura de mentoria se replica, é contagiante, eu estava falando exatamente sobre isso. Obrigado, Felipe. Mais uma salva de palmas, gente. Obrigado, gente.